Bom dia a todos, bom dia a todas. Nós estamos dando início, então, ao 10º Seminário de Observatórios e, para a nossa acolhida, foi feito um pequeno vídeo apresentando, então, a nossa proposta deste evento. A partir dele, vamos dar abertura, então, a esse primeiro dia do seminário. Então, nesse 10º ano de rede de observatórios, é com muita alegria que prospectamos também o 10º Seminário de Observatórios com essa temática ciência aberta, transparência e democracia em contexto de crises. Ele se estende, então, até o dia 28 pela manhã. Esta é uma realização da rede de observatórios com a chancela do Instituto Humanitas Unicinos. E, neste ano, o evento acontece na modalidade virtual, assegurando interações e participação de todos e todas. Se você se matriculou ou pretende se matricular neste evento, não esqueça de acessar o formulário disponível no link de perguntas e respostas do Teams. Quem deseja certificação precisa acompanhar o evento por esta plataforma e assegurar esse preenchimento de formulário. É rápido e fácil, e caso tenha alguma dificuldade, pode enviar dúvidas e comentários pelo chat, pois a gente vai estar ajudando vocês. Então, iniciamos com o primeiro painel, contexto de crises e os impactos na ciência aberta, na transparência e na democracia. A apresentação dos painelistas será feita pelo colega do Observacinos, João Conceição. Eu sou Marilene Maia, também integro o Observacinos, a equipe do Observacinos e do Instituto Humanitas. Sejam todos e todas bem-vindas. Então, muito bom dia a todos e a todas. Meu nome é João e esse painel, então, foram convidados o professor Guilherme Melo, a professora Patrícia Binkowski e o professor Frederico Machado. Por questões de saúde pessoal, o professor não pôde estar presente conosco nessa manhã. Agradecemos, então, aos 3 painelistas por terem aceito o convite e pelas contribuições que nos darão pela manhã. Vou apresentar, então, a Patrícia e o Guilherme. O Guilherme possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, graduação em Economia e mestrado em Economia Política pela PUC de São Paulo e doutorado em Economia pela Unicamp. Atualmente é professor da Unicamp e diretor do Centro de Estudos de Conjuntura do Instituto de Economia da Unicamp. A professora Patrícia possui graduação em Engenharia Agronômica pela URGS, mestrado e doutorado em Desenvolvimento Rural pela URGS. É coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ambiente
e Sustentabilidade pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e do Observatório de Políticas e Ambiente, o Observa Campus. Então, a fala inicial dos nossos painelistas será de aproximadamente 30 minutos e depois abrimos para debates e perguntas que deverão ser apresentadas por meio aqui no chat do Teams, através de perguntas e respostas. E eu passo já a palavra para o Guilherme e agradeço mais uma vez a participação dele aqui no seminário. Bom dia, João, Patrícia, Marilene. Prazer estar aqui com vocês. Agradecer o convite da Unicinos para participar desse debate. Prazer. E eu estava comentando aqui com o pessoal como em tempos de pandemia todos nós estamos com instabilidades emocionais de todos os tipos. Eu estou agora com instabilidade virtual hoje, então a minha internet está muito bagunçada. Espero que ela aguente aqui bem durante todo o evento, que é um prazer estar participando com vocês. Então, eu vou tentar, na verdade, a minha fala vai ser organizada, eu organizei uma intervenção curta, mas que tenta discutir um pouco quais são as características, digamos assim, contexto em que ocorre essa crise, né? Essa crise do coronavírus. Por quê? Porque, veja, quando o coronavírus chega no Brasil, né, o Brasil já é um país em crise. O Brasil é um país que vem atravessando, pelo menos nos últimos 5 anos, uma profunda depressão econômica, do ponto de vista econômico, mas obviamente com reflexos sociais e políticos, né? Alguns chegariam a dizer até que nós estamos numa crise civilizatória, né? Uma crise do... Isso se reflete, obviamente, também numa crise institucional, numa crise do pacto social estabelecido pela Constituição, né? Então, veja, a gente não está falando aqui de uma coisa simples, de uma coisa trivial, de uma crise passageira. Nós estamos falando de um momento de grande turbulência do ponto de vista da sociedade brasileira, né? A sociedade brasileira, em vários de seus domínios, em vários de seus alcances, vinha atravessando, e tudo isso nós estamos falando antes de chegar a pandemia do coronavírus, uma profunda crise, né? Como se caracterizava essa crise? Porque eu chamo ela de depressão, né? Eu costumo falar que talvez... Bom, na literatura acadêmica não há uma definição para depressão econômica. Há uma definição para recessão, e mesmo ela é controversa, né? Mas para depressão não há. Se usa, por exemplo, se falar grande depressão dos anos 30, mas quais são as outras depressões? O que caracteriza? Bom, eu costumo usar uma metáfora. Quem sofreu de depressão sempre me fala uma imagem, me constrói uma imagem, que é a imagem da pessoa que deita e depois ela não consegue levantar, ela não tem força, ela não consegue sair da cama, ela está deprimida, né? Então, quando ela acorda de manhã, ela não consegue levantar. Eu acho que é um pouco essa imagem é interessante, ilustrativa para pensar o caso brasileiro. A economia brasileira caiu em 2015, 2016, entrou em uma profunda recessão, a mais profunda, não a mais profunda, mas certamente a mais prolongada de nossa história. E depois nós entramos em um estado de estagnação. Ou seja, nós caímos e não conseguimos mais levantar. Veja, isso nunca havia acontecido na história brasileira. É a primeira vez na nossa história que a economia brasileira cai 2 anos seguidos, o que é raríssimo, só tem um paralelo, e depois não se recupera rapidamente, que é o comum. O comum é que ela cai e 2 anos depois, ela já está, 2 anos depois, ela já está de volta ao patamar pré-crise. A partir de 2015, isso não ocorre, né? Então, a economia que vinha deprimida, ela
vinha sendo submetida a uma série de reformas, né? A uma série de alterações que prometiam a rápida recuperação. Nós tivemos, só para ficar nas principais e mais famosas, mas foram várias, né? A criação do teto de gastos, em 2017, uma reforma constitucional, chamada PEC 95. A reforma trabalhista, ainda no governo Temer, né? A reforma previdenciária, no governo Bolsonaro. Isso para não falar de uma série de mudanças legais, administrativas, certo? Privatizações, mudança no papel dos bancos públicos, redução dos bancos públicos. Um conjunto de alterações, inclusive que agora já vinha ocorrendo e se aprofundando do ponto de vista da ciência, do financiamento à ciência, né? Nós temos observado, já desde 2015, mas muito mais fortemente nos últimos 2, 3 anos, uma redução bastante significativa do financiamento às pesquisas científicas. Isso para não falar, obviamente, de uma postura anticientífica do governo atual, né? Então, esse conjunto de reformas, ele apontava por um novo, que eu vou chamar aqui de estilo e estratégia de desenvolvimento, né? Ele surgiu, esse conjunto de reformas, de uma crítica ao estilo de desenvolvimento anterior, que é basicamente o estilo de desenvolvimento inaugurado durante os governos petistas, tá? Que a gente pode chamar aqui de um estilo de desenvolvimento distributivista, baseado no mercado interno, na elevação dos salários, em particular do salário mínimo, né? Obviamente, um processo de criação de emprego muito forte, que resultou em 2014 a gente chegar no menor nível de desemprego registrado formalmente, né? Um aumento da formalização. Esse era o processo esse é o estilo de desenvolvimento muito baseado em um esforço redistributivista. Um esforço redistributivista limitado. Por que limitado? Porque limitado aos gastos públicos. Era disso que a gente estava falando, eram dos gastos públicos, né? O governo, ele, como o presidente Lula sempre fala essa expressão, colocou-se o pobre no orçamento. E essa era a ideia, né? A ideia foi um estilo de desenvolvimento que conseguia pegar uma parte do espaço fiscal, é um termo que eu não gosto, mas vou usar aqui para explicar, uma parte do orçamento, certo? Para direcionar para transferências, mas não só para transferências, como para próprio investimento público, né? E aí, isso vale tanto para transferências monetárias diretas, Bolsa Família, BPC, Previdência, que tiveram um impacto enorme, né? Quanto para o que eu chamaria de renda indireta, aumento do investimento em educação, em saúde, né? Essa era a estratégia. Esse é o estilo de desenvolvimento, o estilo redistributivista. As estratégias variavam, hein? Se você olhar o governo Lula, ele tem uma estratégia mais baseada no investimento público, no gasto público, né? E no investimento público direto, né? E o governo Dilma muda um pouco essa estratégia e tenta puxar mais as isenções, os subsídios, etc., né? Menos o investimento público. Então, a estratégia variava, mas o estilo era parecido, né? É a crítica a esse estilo e a essa estratégia, em particular a estratégia do governo Dilma, que dá origem a um novo estilo e uma nova estratégia. Veja, o estilo, ele não é claramente anunciado, o estilo de desenvolvimento, que começa a valer a partir de 2015, já com o Levi tinha isso na cabeça, mas não era claro, porque a presidente não era totalmente alinhada com ele, mas com o Temer e o Meirelles, isso se torna absolutamente dominante.
qual é o estilo? Alguns chamam de estilo neoliberal. É um estilo de desenvolvimento que parte do princípio de que o principal motor do desenvolvimento não é o mercado interno, o emprego. O principal motor do desenvolvimento é o investimento privado, e que o investimento privado só viria se você desse as condições para ele deslanchar. Quais eram as condições? Aumento da rentabilidade do capital, redução do custo do trabalho, abertura comercial, certo? Para você poder importar mais barato, etc. Bom, é uma série de condições. E o Estado não atrapalhando. Ou seja, tirar o Estado de cena, seja do ponto de vista burocrático, seja do ponto de vista do próprio financiamento, do próprio investimento, porque na visão liberal, por exemplo, o BNDES atrapalha o investimento privado. Não é que ele financia barato, não, ele atrapalha, porque a mera existência dele atrapalha o mercado financeiro, e aí os bancos privados não conseguem conquistar mais espaço, porque tem que concorrer com o BNDES. Se você deixar os bancos privados, eles são muito melhores. Essa é a visão, certo? Essa é a visão mais geral. Então, esse estilo de desenvolvimento neoliberal, né, ele se concretiza numa estratégia baseada nas reformas. As reformas são apresentadas para nós como questões técnicas, inescapáveis. Não tem o que fazer. Tem que fazer a reforma da Previdência. Não tem o que fazer a estrutura trabalhista completamente atrasada. Tem que fazer. Não tem o que fazer. O Estado quebrou. O Estado não tem mais recursos. Tem que fazer o teto de gastos. Esse é o discurso que nos é vendido, né? Dentro desse discurso, nós temos um cenário, uma situação em que você tem, então, uma legitimação política e argumentativa de um novo estilo de desenvolvimento com uma nova estratégia, né? Essa nova estratégia começou em 2015, com algumas mudanças, mas foi aprofundada a partir de 2016, com a promessa de que nós sairíamos da longa depressão. Primeiro que nós sairíamos da recessão, e isso obviamente nós sairíamos, porque nenhum país fica muito mais de 2 anos em recessão. Isso é natural. Chega um momento em que a queda é tão grande que crescer fica muito fácil. Mas a promessa é que isso geraria, por exemplo, a promessa é que a reforma trabalhista geraria milhões de empregos, é que o teto de gastos geraria um retorno da confiança e o aumento do investimento, né? Que a própria impeachment da presidente Dilma, lá em 2016, geraria uma grande onda de investimento. Vocês podem pesquisar no Google, tem vários empresários falando isso, só sai a Dilma, tudo mais. Isso não ocorreu em 2016, não ocorreu com a saída da Dilma, em 2017 não ocorreu com o teto de gastos, em 2018 não aconteceu com a reforma trabalhista, em 2019 não aconteceu com a reforma da Previdência. E a gente entra na crise do coronavírus em 2020 com uma perspectiva cadente de crescimento. Todo começo de ano, o mercado financeiro prevê que no ano que vem vai crescer 3%. Isso desde 2017. Final de 2016, começo de 2017, a previsão era 3%, deu 1%. Final de 2017, começo de 2018, a previsão era 3%, deu 1%. Mesma coisa em 2019, e seria a mesma coisa em 2020. Antes da gente fazer o nosso distanciamento social aqui, os indicadores econômicos já apontavam para uma crise profunda, quer dizer, uma crise profunda não, mas uma desaceleração do crescimento, né? E essa desaceleração afetando diretamente a economia brasileira, que deveria crescer em torno de 2%, 1,5%, mais um ano, certo? Bom, quando chega a crise do coronavírus, inicialmente o governo tem aquela estratégia de minimizar, né? Só uma gripezinha. O Paulo Guedes fala que com 3 bilhões de reais, olha a piada, ele resolveria a crise, não teria problema nenhum, não teria coronavírus, né? Mas rapidamente a realidade se impõe, né? Obviamente o governo tenta o tempo todo construir uma narrativa de economia versus saúde, né? Se a gente for preservar a saúde das pessoas, vai ter crise econômica. Bom, isso já está provado que não é verdade, né?
Vários países que, por exemplo, não fizeram lockdowns, como por exemplo a Suécia, né, manteve a economia aberta, teve uma queda do PIB similar ou até superior aos seus pares europeus, sendo que teve também um número de mortes e de casos de corona muito maiores. Então, quer dizer, a ideia de que uma coisa se contrapõe à outra, se eu mantiver aberto, fingir que não está nada acontecendo, a economia vai continuar normalmente. Não vai, não foi assim no mundo inteiro. Os Estados Unidos tentou isso também, não deu certo. A Inglaterra tentou isso também, não deu certo, né? E aí eles reverteram, obviamente, a estratégia, e o Brasil também, através da decisão dos governadores de fazer isolamento social. O que se descobriu durante a pandemia? No Brasil e no mundo, mas vou falar em particular do Brasil. Que aquela história de que o governo estava quebrado, de que não tinha mais o que fazer, vamos lembrar que quando começa a pandemia do coronavírus, havia fila para o Bolsa Família, fila de milhões de pessoas esperando o benefício. E para o BPC também, benefício de prestação continuada, que é pago para idoso miserável. E qual era o argumento utilizado? O argumento, basicamente, era que não havia recursos. E o governo estava fazendo verdadeiras pedaladas sociais, ou seja, ele criava burocracias de dificuldades para as pessoas acessarem os benefícios, porque se elas não conseguissem acessar, o governo não precisava gastar. Então, em vez de pedalada fiscal, ele fazia pedalada social, ele deixava as pessoas passando fome, sob o argumento de que não havia recursos. Quando chega a crise, o governo tem que responder a ela, né? E a primeira coisa que o governo vai fazer é pedir ao Congresso uma autorização legislativa para gastar durante a crise. Porque as regras fiscais, o teto de gastos e a regra, a lei de responsabilidade fiscal, não permitem que o governo faça isso, de tão mal desenhadas que são, certo? O teto de gastos ainda resolveu quando você decretou a emergência, né? Calamidade, emergência. Mas teve que ter uma PEC, a chamada PEC do orçamento de guerra, para liberar o gasto público durante a pandemia. Obviamente que isso foi o que mudou o cenário do Brasil. Por quê? Porque a previsão inicial para o caso brasileiro era de uma queda que podia chegar a 10% do PIB, né? Claro, isso dependeria de haver ou não segunda onda, a gente ainda não sabe se haverá, né? Na Europa está acontecendo, aqui vai demorar um pouco mais, porque aqui a primeira onda chegou depois e ela demorou mais para passar também, né? Morreu muito mais gente. Então, tem vários fatores. Mas hoje a gente está trabalhando com um cenário de cair uma queda de 5% do PIB, o que é terrível, a maior queda em um ano do PIB, mas é bem menos pior que os 10%. Alguns previam 7%, geralmente a média era 7%, 8% inicialmente projetados. E o que levou a economia a cair menos? Fundamentalmente, o auxílio emergencial. Que, veja, não foi proposta do governo. O governo queria inicialmente R$200 de auxílio emergencial, né? Foi a oposição e o Congresso Nacional conseguiram pressionando, porque a oposição queria um salário mínimo e a média foi R$600, é isso que foi aprovado, R$600 de auxílio emergencial. Já há vários estudos da FGV, mas de diversos outros lugares, mostrando que o pagamento do auxílio emergencial foi responsável por reduzir a pobreza e reduzir as desigualdades no Brasil. Porque, veja, quando a pandemia chega, ela não chega criando desigualdade. Claro, ela chega potencializando as desigualdades que os países já têm. Por exemplo, quem morre mais? Quem morre mais é quem tem menos acesso à saúde de qualidade. Então, são os mais pobres, os que já têm comorbidade, e geralmente os mais pobres têm comorbidade, porque têm menos tratamento à saúde, têm uma dieta pior, etc, etc. Então, a pandemia vem reforçar, fortalecer esse cenário de crise. Esse é o contexto. O contexto que a pandemia pega é um país em depressão, com uma profunda, muito desemprego, muito desalento, né? Renda baixa, muita desigualdade. E essa desigualdade se reflete, mais uma vez, nas consequências da pandemia. Quem mais morre é o mais pobre, é o negro, é a mulher negra em particular, né? Muita gente não tem como fazer o isolamento social, porque não tem condições sanitárias.
não tem condições habitacionais, a população de rua é muito grande, cresceu muito nos últimos anos, a pobreza e a fome tinham voltado para o Brasil nos últimos anos, a gente voltou ao mapa da fome, ou seja, é um conjunto de fatores que faz com que, quando chega a pandemia, todas essas desigualdades são jogadas na cara da sociedade. E a única coisa que o governo consegue fazer para revertê-las é exatamente fazer um sistema, digamos assim, fazer construir o auxílio emergencial, uma política pública para reduzir um pouco o impacto dessas desigualdades. Bom, dito isso, nós temos uma situação bastante complicada, né? Porque se vocês pararem para perceber, e aí eu já caminho para o fim da minha fala, o auxílio emergencial, ele dura pouco tempo, né? Ele vai durar só até o final da pandemia, agora até o final desse ano, na verdade, até dezembro. Nesse cenário, nós temos uma situação muito delicada, tá bom? Por quê? Porque a economia não voltou, né? O desemprego é recorde, a gente vê taxas de desemprego recorde, mas ele é muito pior na realidade, porque muitas pessoas não estão procurando emprego, portanto são consideradas fora da força de trabalho, exatamente por causa da pandemia, mas com a crise elas vão voltar a procurar emprego, quer dizer, com o ano que vem elas vão voltar a procurar emprego, então vai disparar essa taxa, a taxa real de desemprego. Se você olhar com todas as pessoas que realmente têm condições, se elas estivessem procurando emprego, estaria superior a 20%. Né? E o que estaria garantindo a renda das pessoas, que é o auxílio emergencial, vai acabar. Obviamente que quando você cai 5% num ano, crescer no ano seguinte é muito fácil, do ponto de vista estatístico, inclusive. Mas isso significa que a economia brasileira estará recuperando? Não. Uma recuperação sustentada da economia brasileira exigiria um novo estilo e uma nova estratégia de desenvolvimento. Né? E aí eu vou caminhar para o final falando um pouco desse novo estilo e como ele pode se coadunar com a discussão mais geral de democracia e da nossa ciência. Por quê? A estratégia de desenvolvimento que vinha até 2020, que o Paulo Guedes é o principal representante, já se mostrou incapaz de recuperar o crescimento, incapaz de resolver os problemas da desigualdade e destruidora, porque esse é o projeto desse estilo não anunciado. O Paulo Guedes ainda anuncia de maneira mais clara, né? É destruir o Estado. E a ciência depende do Estado para ser financiada, né? Não há país no mundo que financie ciência exclusivamente do ponto de vista privado, né? Então, a continuidade do projeto, do estilo de desenvolvimento e da estratégia de desenvolvimento que vem desde 2016 significa a destruição da pesquisa científica no Brasil. E quem está nas universidades, quem pesquisa, já percebe isso há alguns anos, mas agora principalmente. Se o orçamento de 2021 for feito seguindo o teto de gastos, conforme foi apresentado no parlamento, o impacto no financiamento da pesquisa científica vai ser gigantesco. Gigantesco. E, obviamente, que esse projeto também tem impacto do ponto de vista da democracia. Por quê? Porque ele fragiliza enormemente camadas inteiras da população. Por retirar o Estado como garantidor dos serviços públicos e dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas e da renda. Né? Então, essa destruição do Estado, essa desarticulação do Estado voltada por um potencial projeto de crescimento via setor privado fracassou. Só que isso não está claro ainda na formulação da política. Na verdade, o Congresso Nacional discute um retorno a esse projeto. Discute a volta do teto de gastos, como, onde cortar, de quem vai tirar, se é do trabalhador pobre, se é do abono salarial, se é do aposentado congelando a aposentadoria. Esse é o debate atual. O debate atual é como retomar um estilo e uma estratégia que tinham fracassado, mas que ideologicamente ainda são dominantes.
E talvez o debate que a gente tenha que fazer é como construir um novo estilo e uma nova estratégia, certo? E esse novo estilo e a nossa nova estratégia está sendo discutido no campo dos economistas, etc. Recentemente teve o lançamento de um plano chamado Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, que foi lançado pela Fundação Perseu Abramo, que traz alguns elementos, mas outros partidos, outras fundações têm lançado também elementos. E eu vou terminar aqui com o recado. A ideia é fundamental de que você tenha um novo estilo de desenvolvimento que, em vez de ser baseado na destruição do Estado e na aposta no capital privado, seja baseado na capacidade do Estado organizar, coordenar o atendimento a demandas sociais e ambientais, que o Brasil tem tantas, como ficou claro durante a pandemia. Ficou evidente, ficou evidenciado. Ah, mas como é que o Estado vai fazer isso? Ele não tem recurso. Pois é, outra coisa que ficou evidente durante a pandemia, ele tem recursos, né? Se ele não tivesse recurso, ele não teria conseguido dar o auxílio emergencial, nem ajudar as empresas, como ajudou, nem ajudar, eventualmente, até o sistema financeiro, como ajudou. Então, ele tem como, ele tem instrumentos. Ele tem que usar adequadamente esses instrumentos para construir um novo estilo de desenvolvimento, né? Uma nova estratégia de desenvolvimento. Agora, essa construção tem que partir do que nós temos hoje de sólido no país, que chama-se Constituição Federal, e os direitos que ela anuncia. Então, ela anuncia uma série de direitos que o Estado tem que se coordenar, em parceria, inclusive, com o setor privado, né? Coordenar, induzir a aplicação desses direitos. Então, essas viram as nossas metas sociais, as nossas metas ambientais. E o Estado vai articular empresas, público, privadas, crédito, bancos, sistema financeiro, para atender o atendimento, para atender essas demandas sociais, né? E, ao fazer isso, ele está transformando a estrutura produtiva, porque empresas vão surgir, vão crescer no bojo da consecução dessas metas, certo? Setores tecnológicos, a inovação vai surgir. Por exemplo, vamos pegar o caso transporte público. Tem uma série de inovações que você pode fazer transporte público urbano, nos ônibus, de tecnologias, etc. Ou mesmo saneamento básico. Tem uma série de inovações técnicas que podem ser feitas com filtragem de resíduos, etc. Tudo que exige pesquisa, ciência, investimento, o setor privado, participação do setor privado, né, financiamento do setor público. Quer dizer, é uma conjugação de esforços para conseguir atender essas demandas e transformar os nossos pontos fracos, as nossas carências em nossas potencialidades. Então, essa é a perspectiva que eu coloco. E por que isso é mais democrático? Porque ele não parte nem do planejamento da cabeça de um planejador, eu quero industrializar o Brasil porque eu quero colocar indústria de nanotecnologia, não. E nem da cabeça do chamado mercado, que é descentralizada, sim, mas descentralizada, mas concentrada em grandes corporações. Portanto, nada democrático, né? Os principais mercados do mundo são todos oligopolizados hoje em dia, né? Não, ele parte da demanda das pessoas, e a demanda das pessoas se dá nos territórios, né? Porque cada território tem uma demanda diferente. Então, basicamente, gente, o que eu estou querendo apontar é que a crise veio aprofundar, veio escancarar as nossas desigualdades, o fracasso de um estilo de desenvolvimento que vinha desde 2016 e veio escancarar também que o país tem muito mais potencial, inclusive o Estado, do que se imaginava antes, e que tem que ser mobilizado esse potencial para transformar o Brasil daqui para frente. Então é isso, obrigado, fico aqui à disposição, espero que consiga ficar aqui online o mais tempo possível. Obrigado. Obrigado, professor Guilherme, pelas suas contribuições, e eu passo de imediato, então, à professora Patrícia para ela expor a sua fala. Bom dia, João, bom dia, Marilene, bom dia a todos que estão nos assistindo, né, pela web aí. Agradeço, né, o convite, né, feito por vocês.
É uma honra estar nesse seminário, o 10º seminário, né, de observatórios. A gente acompanhou toda a organização desse evento, né, e sabemos que não foi fácil, né, primeiro tomar uma grande decisão de que ele aconteceria, e que ele aconteceria, então, nessa forma virtual, né, e também dando acesso a outras pessoas que possam assisti-lo, né. Então, queria agradecer, né, pelo convite. Hoje eu, nesse contexto de crise e impactos da ciência aberta na transparência e na democracia, eu trago um pouco de uma vivência mais dessa área ambiental, né? Então, eu acho que minha fala concatena bastante do que o Guilherme anteriormente comentou, né? Fazendo toda essa... trazendo todo esse panorama também econômico e da crise aí desde 2016, né? Eu trago, então, um pouco esse viés das políticas ambientais, né? E como nesse contexto também de crises aí, ela se porta, né? E como, por exemplo, o governo dos 2 últimos anos, o governo Bolsonaro, vem flexibilizando, né, certas políticas na área, e como coloca o ministro, né, Ricardo Salles, à frente dessa desmobilização e flexibilizações, né, da política ambiental como um todo. Também, mais ao fim da fala, comento um pouquinho sobre essa fragilização, né, da democracia, no sentido da desmobilização da participação e representação, né, nos fóruns de representação da política também. Então, eu tenho um pequeno texto aqui, eu acho que eu vou acessá-lo para poder iniciar minha fala, então. Minha fala vai iniciar com uma fala que ficou super emblemática, né, nesse contexto aí da crise do coronavírus, né, que foi no dia 22 de abril, quando ocorre, então, a reunião ministerial, né, a polêmica reunião ministerial do governo Bolsonaro, e minha fala, então, vai no sentido de trazer um trecho da fala do ministro Ricardo Salles, né? Ele diz assim: porque tudo que a gente faz é pau do judiciário no dia seguinte. Então, para isso, precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura da imprensa, porque só fala de Covid e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento e simplificando as normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso e de Ministério daquilo. Agora é hora de unir esforços para dar a baciada, a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. Então, assim, dizia, né, o nosso ministro que iria passar a boiada, se aproveitando, né, desse momento aí de crise que o Brasil vinha passando e ainda se encontra, né, e ele se aproveitando, então, para flexibilizar políticas ambientais, né. Essa fala, né, do ministro vem projetar bastante o que tem sido o governo Bolsonaro em relação às políticas ambientais, né? Flexibilizar, passar a boiada, levar adiante e na espreita algumas outras políticas, né? E é o que tem se mostrado, né? O Ricardo Salles aí à frente do Ministério. Ele teve uma crítica tremenda, né, das entidades ambientais na época, WWF, Greenpeace, Observatório do Clima, todos, né, reclamando dessa postura aí do passar a boiada, né. E não foi só isso, né, e com isso veio o quê? Recentemente, o fogo, né, no Pantanal, também a polêmica das queimadas, né, na Amazônia. Então foram
situações onde simplesmente o governo e o Ministério do Meio Ambiente se eximiu de fazer o seu papel, né? Esses foram alguns pontos, né, recentes aí do que vem sendo a postura do ministro do Meio Ambiente. E mais recentemente, agora em setembro, final de setembro, houve uma outra polêmica também gerada pelo ministro Ricardo Salles, quando ocorreu a reunião do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, onde, na reunião, eles tratam, então, de passar, né, na verdade, extinguir duas resoluções que traçavam aí o meio ambiente do país, né, e flexibilizando as áreas de proteção ambientais, né, de restingas e manguezais. Isso geraria e gerará um impacto tremendo, né, porque impulsiona demais a exploração imobiliária nessas áreas, principalmente no litoral, né, mangues e restingas, né. Isso, então, vai provocar um impacto tremendo. O que aconteceu a partir dessa reunião? Entidades ambientais, ambientalistas entraram com ações para reverter essa situação. Houve, então, uma liminar que revertia, né, essa revogação dessas duas resoluções. No entanto, 1 ou 2 dias depois, havia a liminar da liminar cassando, né, e agora a tomada de decisão do CONAMA é que realmente se manterá essa revogação, né, se tirará, então, áreas de proteção destinadas a mangues e restingas, né, isso para o meio ambiente é visto com muita tristeza em relação a essa preservação que se mantinha, né, para essas áreas. É importante comentar que, geralmente, o que tem acontecido, existe uma tentativa de reverter algumas políticas realizadas pelo ministro do Meio Ambiente, e isso geralmente se dá nesse patamar jurídico, né? A força, digamos assim, dessas entidades ambientais para contrapor a política do meio ambiente tem sido pelo espaço jurídico, né? Então, isso fica muito evidente. E é interessante comentar também que se geraram vários memes na internet, né? E um deles me chamou muito a atenção, porque dizia assim: nós temos que proteger o meio ambiente do nosso ministro do meio ambiente. Então, né, isso mostra a ironia, né, que está acontecendo nessa política ambiental brasileira, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre os efeitos dessa flexibilização ambiental. O desmonte da legislação e dos direitos socioambientais tem sido um fenômeno não tão recente, talvez ali no final do governo Dilma já, e logo no início do governo Temer, né, isso se acentuou demais, né, esse desmonte, essa flexibilização, exatamente por ter como uma luz no fim do túnel um desenvolvimento gerado para a economia, né, e não o desenvolvimento dito sustentável, né, que leva em consideração a participação popular, ou que leva em consideração as outras dimensões, social, econômica, não só econômica, mas social, ambiental, né. Então, com a porteira aberta para a passagem da boiada, o Ricardo Salles deixa passar em abril de 2020 um despacho que possibilita a anulação de multas por desmatamento ilegal da Mata Atlântica, que tinham sido aplicadas até 2008. Né? Esse despacho ele ficou conhecido como anistia para os desmatadores do bioma. O campo jurídico tem sido a medida mais eficaz para fechar a porteira do Ministério do Meio Ambiente. Em junho, em função dessas ações civis
públicas impetradas pelos ministérios públicos de 17 estados onde o bioma está presente. O decreto foi revogado, mas o que tudo indica, não foi esquecido, deve ser retomado, né? Então, assim, o que o Ricardo Salles, nesses 2 últimos anos, vem fazendo, né, dentro dessas flexibilizações ambientais? Vem desarticulando os órgãos ambientais como IBAMA, né, ICMBio, vem enfraquecendo o orçamento desses órgãos, tem sido cada vez mais diminuído, reduzido, né, sendo que não existem concursos para esses órgãos, se precisa de mais pessoas qualificadas e técnicas trabalhando aí e não se tem concurso, né? Então se enfraquece uma entidade, um órgão ambiental dessa forma, né? Então, nos 2 últimos anos isso tem ocorrido diretamente, né? Um outro ponto também, além dessas alterações feitas por meio de decretos, né, o Ricardo Salles, como ministro do Meio Ambiente, exonerou o diretor de fiscalização do IBAMA, após várias operações, né, que foram feitas na Amazônia, por exemplo, né, e aí ele disse assim, não estou de acordo, você não está seguindo minhas regras, saia, né. E isso a gente também tem visto em outros momentos, né, na política brasileira, como, por exemplo, quando o Bolsonaro tentou silenciar os dados publicados pelo INPE, né, de desmatamento da Amazônia, né, como deslegitimando, né, aqueles dados, e a gente brinca, né, dentro aqui da rede de observatórios, né, que quem tem dados, né, tem o poder. Então, mostrar esses dados, evidenciar o que aqueles dados de desmatamento mostram, né? Então, isso é complicado. Se tira então, o diretor do INPE, né? Se tira o diretor do IBAMA, né? As coisas têm sido, se mostrado dessa forma dentro do governo. Os efeitos gerados por essa flexibilização ambiental no país permeiam também as dimensões política, social, econômica e jurídica. É possível afirmar que as flexibilizações já geraram mudanças muito significativas nesses 2 últimos anos, né? Uma delas, também através de dados, sabemos, né, que foi o aumento tremendo da utilização de agrotóxicos, a liberação de agrotóxicos que há muito tempo não estava liberada mais no Brasil e que se voltou a liberar, né? A ocorrência, o crescimento de desastres ambientais, ou, né, vamos botar aí entre aspas, acidentes, né, ambientais, como, por exemplo, o de Brumadinho. Na verdade, esses acidentes acabaram gerando certa fiscalização pelos órgãos ambientais municipais, locais, né, em relação às represas, mas isso não é uma diretriz que vem sendo seguida no Brasil, né? Também, um dos efeitos dessa flexibilização ambiental tem sido a grande ampliação, né, do desmatamento na região amazônica. Isso também temos pesquisas, né, e dados que mostram isso. E algo mais direcionado e super flexibilizado, né, que talvez cada um de nós a gente acompanha, né, que é a diminuição da fiscalização e da aplicação de multas pelos órgãos ambientais. Também saiu um dado recentemente, que eu acabei não pegando aqui a fonte, mas recordo que tem a ver com que esse ano foi o ano que o Brasil menos multou, né, os crimes ambientais. Então, esse também é um dado que mostra aí a cara, né, do Ministério, digamos assim. Interessante comentar que essas flexibilizações, elas vão aparecer também em outros processos, em outras políticas, né, que são voltadas para o social. E aí eu acho que o Guilherme comentava, né, desse desenvolvimento econômico, né, que
o governo tem impulsionado, mas tem esquecido de outras dimensões que são importantes dentro desse desenvolvimento. E, na verdade, me parece que vem realmente tentando fragilizar a participação pública dentro das dimensões do governo, né? E aí eu acho que é interessante a gente dizer que essas fragilidades na concepção da política ambiental, da saúde, do desenvolvimento urbano das cidades ficaram evidentes durante a pandemia agora da Covid-19, né? E entre passar a boiada do Ministério do Meio Ambiente, entre não termos um ministro da Saúde durante quase 5 meses, né? Acho que agora em setembro, que realmente ele foi direcionado ao Ministério da Saúde, e no que tange ainda as ações práticas de enfrentamento à pandemia em relação às periferias. Isso ficou muito evidente, né? Tem um estudo que foi feito por um cientista social de São Paulo, que eu acho que até é ligado à Unicamp, ele se chama Sandro Barbosa de Oliveira, e ele fez um estudo desde o início da pandemia, né, onde ele disse que os mais atingidos, né, sejam em casos ou em mortes, né, pelo coronavírus, têm sido as populações preta, pobre e da periferia, né? Então esse estudo diz assim, que o novo coronavírus evidenciou e potencializou as desigualdades existentes na sociedade brasileira, desigualdades sociais, econômicas, raciais e urbanas, tornaram-se condições para quem morre ou vive ante a pandemia mais grave e aguda do último século. É interessante porque esse estudo do Sandro Oliveira diz que nas periferias as condições precárias de moradia muitas vezes inviabilizam ao trabalhador que tenha contraído a Covid fazer um isolamento social, né, e não propagar a doença. Por quê? Porque nas periferias o distanciamento das moradias não existe, né? Ter que pegar um transporte, uma mobilidade urbana, né, é complicado também, porque geralmente o trabalho não é próximo das suas casas, né? As condições dos espaços vividos e percebidos como lugar de reprodução, né? E nas periferias e favelas, há entre 35% e 40% das moradias com mais de 2 pessoas. Ou seja, esses fatores inviabilizam de que você tenha um distanciamento, né, que é uma dos direcionamentos para você não contrair o vírus, né? Então, essas populações mais vulnerabilizadas enfrentam medidas mínimas de proteção frente à pandemia, porque estão expostas à fragilidade ou mesmo na ausência de políticas públicas. O governo federal se omitiu em adotar protocolos e medidas epidemiológicas de âmbito nacional, trazendo como efeito que as classes mais pobres são, né, as que mais sofrem com a pandemia. Tem um dado que foi feito recentemente, coletado recentemente, pelo Centro Social de Rua aqui de Porto Alegre, e eles disseram que o número de moradores em situação de rua na capital, depois do início da pandemia, aumentou em 20%. Então, são realmente populações super vulnerabilizadas, né? Acho que um outro ponto que é interessante comentar, que tem a ver com flexibilizações ambientais, né, um modelo de desenvolvimento urbano das cidades, né, as populações mais fragilizadas, vulnerabilizadas, e as políticas públicas, né, dentro desse contexto. Desde 2016, a gente vem vendo uma desarticulação de espaços onde as populações possam se manifestar.
espaços de representação dessas comunidades, né? Eles vêm sendo desarticulados desde o governo Temer, mais ou menos em 2016. E é interessante ver que, analisar que, também agora no governo Bolsonaro, isso ficou muito mais escancarado. E por quê, né? Tivemos um decreto em abril desse ano, que extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para os colegiados na administração pública federal. Isso quer dizer que extingue fóruns, conselhos, comitês, né? Tudo que não estava regrado por lei foi extinto, com a motivação de que o governo não tem dinheiro para pagar a vinda de conselheiros, por exemplo, para uma reunião em Brasília, ou de, né, enviá-los até a capital do estado. Então, essa foi a grande motivação do Estado para extinguir, né, esses espaços. Na realidade, a gente sabe que não é bem por aí, né, de que esses espaços são extintos porque o governo não quer ouvir a população. O governo não quer levar em consideração a participação dessas pessoas, né, seja na demanda, né, por políticas públicas, seja na criação, enfim. Então, ocorreu uma grande desmobilização desses espaços, pelo menos nos 2 últimos anos, e agora, a partir de abril, com essa extinção, né. Mas por que a participação social acaba assustando, né, esses governos aí de direita? E aí, queria talvez trazer esse exemplo dos conselhos, né. Os conselhos, eles são fóruns de representação política junto à sociedade civil, indicam demandas e exercem pressões junto ao governo para a implementação das políticas públicas. Os conselhos, eles também são espaços de consulta, de financiamento de políticas públicas ou programas, né, e alguns deles são deliberativos, né, esse também é um ponto que pode assustar os governos de direita, né, tanto que nessa situação que eu comentei anteriormente, do CONAMA, da reunião onde o ministro, né, revogou 2 das resoluções tão importantes para a preservação ambiental do país, a gente ficou sabendo que houve uma grande desestruturação, né? O governo fez questão de colocar e indicar pessoas ligadas ao governo e não mais às instituições e entidades ambientais do país, né? Inclusive, o Rio Grande do Sul tinha 2 indicados e eles foram retirados, né, do Conselho. Então, nós não temos mais representantes no CONAMA, né? Isso é desmobilizar esses espaços, né, participativos. Os conselhos, eles acabam também representando uma dinâmica de política participativa efetiva da democracia direta, para além dos espaços de representação política assegurados pela institucionalidade. Então, subtrair os conselhos e suas representações é garantir facilmente que a boiada passe despercebida, pois quanto menos participação sociopolítica, menos controle social incide sobre o Estado. A sociedade civil é fundamental em vários ciclos da política pública, pois deflagra demandas e problemas a serem enfrentados. Pressiona os governos para que as demandas sejam incorporadas nas agendas, fiscalizam em relação à implementação da política, em termos de recurso público, ou ainda as burocracias exigidas, né? Sociedades com baixa cultura política são menos atentas ao controle social, ou simplesmente não sabem fazê-lo. A carência de cultura política afeta os lugares de participação, pois as pessoas acabam não querendo se envolver com política, deixando um espaço na dinâmica da política participativa. Quando a sociedade não se faz representar, facilmente os governos e instituições formais do Estado acabam ocupando esse espaço
e as cadeiras cativas, determinando, assim, regras do jogo político. Os governos conservadores aproveitam essa ausência de cultura política e o imaginário fatalista vinculado a um descrédito nos governos para dizimar os espaços de democracia ativa. Assim, sem espaços de participação popular, os governos continuam a promover políticas de expropriação, exclusão, flexibilização, né? Esses que são atributos diretos, né, ligados aí ao desenvolvimento urbano e que está em curso nas cidades brasileiras. Então, você que pensa que e vai em busca de uma cidade sustentável que leva em consideração a voz, né, da população, ela não se torna nem inclusiva, nem segura e nem resiliente, né? Se torna, assim, cada vez mais distante do que a população quer. E indo já para o final, é importante talvez comentar que essas discussões, né, que evidenciam aí a flexibilização ambiental e o desmonte das políticas públicas têm efeitos tanto micro quanto macro sociais. Pois o ambiente é um lugar de intersecção entre o social, o político e o econômico. Na atmosfera da pandemia da Covid-19, o novo normal visa normalizar políticas ambientais de consumo, em que os interesses econômicos das grandes corporações estão frente ao direito ambiental. É durante a pandemia que o ambiental se vê ainda mais ameaçado, pois se somam as desigualdades sociais já consolidadas no país e os efeitos nefastos da crise sanitária, social, política, econômica que estamos enfrentando. Esse efeito político perverso dos governos conservadores, protofascistas, neoliberais, é realmente o enfraquecimento da participação política. A desmobilização desses conselhos e fóruns políticos de representação e participação social. Isso denota aí o enfraquecimento democrático da sociedade brasileira. Indo para o final, né, eu acho que é importante comentar que, além de deflagrar toda essa situação que está ocorrendo na área ambiental, no governo brasileiro, talvez seja importante esse momento de crise para gerar certas mudanças. Então, registrar, analisar e discutir as intencionalidades e medidas de desmonte ambiental operadas pelo governo Bolsonaro nos permite tomar consciência sobre o que o governo faz e sobre o que ele não faz, tanto sobre o seu projeto, estratégias e alinhamentos ideológicos, quanto sobre seus equívocos e inoperâncias políticas. É a partir da instância crítica e analítica que a sociedade, seus grupos e instituições podem traçar projetos e ações coletivas que pressionem o governo em termos de políticas públicas ambientais que sejam efetivas, em consonância, então, aí com os direitos humanos, sociais e democráticos. Esse era um pouco o recado que eu queria dar, né, fazendo um pouco esse panorama aí da política ambiental e como isso vai influenciar também as populações nas grandes cidades. Nesses contextos de crises, né, que ela não é única, fica aqui, então, esse recado mais voltado para a área ambiental. E agradeço aí por vocês estarem nos escutando e acompanhando o seminário. Obrigada. Obrigado, professora Patrícia. A gente tem algumas questões que eu vou repassar para ti, e o professor Guilherme teve um problema na transmissão dele na internet, ele acabou saindo e espero que ele consiga retornar para que ele também consiga debater e responder as questões. A professora Marilene deixou uma questão assim: excelentes contribuições, obrigada Guilherme e Patrícia. De fato, os cenários são muito adversos à ciência e à democracia. Uma questão que se apresenta: quais os desafios e possibilidades para os observatórios? E com isso eu quero também engatar uma pergunta. Eu recebi agora há pouco um e-mail de uma aluna da Unicinos, de jornalismo, solicitando algum dado, alguma coisa que a gente tenha feito
sobre meio ambiente para Porto Alegre. A gente sempre teve uma grande questão, muita dificuldade com acesso a dados de meio ambiente, tanto saneamento ou algo relacionado. Queria te perguntar por que é relacionado, por que acontece isso, ou se é uma percepção minha dessa dificuldade de ter maiores dados da questão ambiental, e nesse período também o quanto vai ficar mais difícil, né, tendo em vista tudo que tu comentou dos desafios postos pelo governo atual e pelo ministro do Meio Ambiente. Daí eu acho que tu responde essas duas e a professora Marilene fez uma terceira, eu acho que dá uma folga melhor para te conseguir responder. Bom, nesse momento, né, eu acho que o papel dos observatórios, ele, na área ambiental, seria super importante, né, de mostrar esses dados que vêm sendo, de certa forma, escondidos, né. A gente aqui, por exemplo, nós temos o Observatório de Políticas e Ambiente, e nós estamos tentando, né, trazer dados e mostrar dados das unidades de conservação aqui de São Francisco de Paula, onde eu moro e trabalho, né, na universidade. E a gente acaba tendo um diálogo muito grande com a gestão pública. E é interessante comentar que na área da ambiental aqui do município, temos pessoas técnicas, qualificadas, que fizeram gestão ambiental, que entendem a importância, né, desse diálogo entre universidade, comunidade e gestão pública. Então, para a gente se torna muito mais fácil conseguirmos os dados. E mais que isso, talvez influenciar, né, dizendo da importância de se ter tais dados aqui no município. Eu acho que isso também tem a ver, João, com essa dificuldade, talvez, nas cidades maiores, né? Nas cidades grandes, vamos dizer assim. Porto Alegre, capital do estado, né? Tem muitos problemas ainda, né? Seja de saneamento, seja... Então, isso não é... Geralmente não é publicizado, né? Esses dados, né? Porque mostra uma certa fragilidade dos governos que estão aí, né? E talvez essa possibilidade de diálogo mais próxima que nós temos aqui no local não ocorra numa cidade maior, que envolva vários outros setores, né, também, e o que para a gente aqui é muito mais fácil, e talvez numa cidade maior isso não ocorra, né, mas sim a importância de se ter dados nessa área ambiental para se planejar políticas que realmente falem das demandas locais. Então, eu acho que os observatórios aí entram com essa importância, né? Mas tu sabe que eu acho que observatórios nessa área são poucos que tem aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, né? Aí tu pode me dizer melhor, mas eu acho que são poucos nessa área, né? Ou, talvez o ambiente tenha sido uma pauta política dos anos 90 muito forte, né? E aí a gente pode lembrar dos vários encontros e congressos e mobilizações que tiveram aqui, tipo Rio 92, Rio +20, né? Todas no Brasil, porque nos anos 90 e início dos anos 2000, a pauta ambiental era muito forte, né? E se fortaleceu ao longo dos anos. E agora, me parece que enfraqueceu totalmente nos últimos 4, 5 anos, né? Não é mais uma pauta importante, pelo contrário, né? Vamos passar a boiada por cima, né? E os dados estão aí para mostrar muita coisa, mas estão sendo silenciados e desmobilizados, né? Certo. Então, a professora Marilene tem uma outra questão, que ela faz uma pergunta assim. Os territórios reúnem pessoas, grupos sociais, representações políticas, onde se vivem os dualismos, as tensões das desigualdades, pouca formação e experiência de convivialidades políticas, sociais e econômicas. Nesse processo eleitoral nos municípios, nada de novo. Como avançar
para que os territórios sejam os espaços estratégicos urgentes das transformações, ou seja, do local para o global. E será que não é tempo de pautarmos novas pesquisas e trabalhos dos observatórios em temas intersetoriais, interseccionais? Vamos para a primeira pergunta. Marilene, existiu no início dos anos 2000, muito fortemente, ainda no governo Lula e depois no governo Dilma, um incentivo muito grande para as políticas de desenvolvimento territorial, né? Muito embasadas aí no desenvolvimento rural também, e dali então surgem os territórios rurais. Vou trazer um pouco para o meu métier, né? E surgem então esses territórios rurais aqui no Rio Grande do Sul, se não me engano, 2005, 2006, aqui nos Campos de Cima da Serra, 2013, e a gente vê que a mobilização ao entorno desses fóruns participativos, onde você reúne aí representantes de entidades agrícolas, poder público, secretário de agricultura, secretário de meio ambiente, universidade. Esses fóruns eram muito, muito interessantes e importantes, porque se debatia toda uma questão territorial e se focava em qual tipo de desenvolvimento iria se investir, porque se tinha dinheiro para isso, né? A política territorial no Brasil foi dizimada com a entrada do Michel Temer em 2016, né? Sendo que, por exemplo, se extinguiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era quem direcionava, né, os orçamentos para a política territorial. E eu acho muito interessante essa dinâmica dos territórios rurais, por exemplo, porque eles faziam gerar o diálogo na região. E eu acho que essa é uma importância muito grande, se educou essas entidades e os representantes e essas comunidades e o território para o diálogo. Então, se elegia quais seriam os projetos a serem levados adiante, né, que teriam, então, orçamento para isso, através do diálogo, né? Então, eu sei que talvez tal projeto seria mais importante de ser levado adiante neste ano. Eu acredito nisso, não vou puxar para o meu projeto e vou eleger o outro, né? Esses espaços de diálogo eram muito importantes. A partir de 2016, como eu já tinha relatado, né, na minha fala, esses espaços são extintos, né? Porque não se quer escutar a população, não se quer dinheiro para o desenvolvimento agrário, né? E aí a gente perde um espaço que era muito interessante e que passa a não acontecer mais. Eu acho que pensar isso no local é muito importante. Se a gente pudesse manter esses tipos de fóruns, conselhos, isso, de certa forma, viabilizaria um desenvolvimento mais equilibrado para todos, né? Porque através do diálogo, né? Obviamente, se precisa de orçamento para isso, né? Porque senão não se vai adiante, né? Os projetos precisam ser incentivados também economicamente, financeiramente, né? Mas eu acho que é importante, seria importante ter mantido esses espaços, e que hoje não tem, e talvez a gente tenha que, nós, enquanto pessoas públicas, também incentivar, né, esse tipo de política, né, territorial, digamos assim. E eu esqueci a segunda pergunta, João. Mas eu acho que eu já respondi um pouquinho, tinha a ver com interseccionalidade e tal, né? Isso. Eu tenho umas outras perguntas aqui, e alguns são mais comentários, na verdade, e uma pergunta. Uma pessoa encaminhou aqui, eu acho que ela mandou na aba anônima, mas assim,
quais os impactos de todo o contexto de crise apresentado e do modelo neoliberal sobre as juventudes, sobretudo no quesito do trabalho. E aqui tem um comentário dando parabéns pelas palestras e análise importante para conhecer os dados e, através deles, traçar políticas e projetos sociais, disputando os recursos e oportunidades políticas a partir das crises. E um outro comentário: seria importante que os observatórios do Rio Grande do Sul trabalhassem com temas intersectoriais e interseccionais. Então, recapitulando um pouco a pergunta da Marilene, esse último comentário. Eu não sei se a Patrícia quer responder. Eu deixaria essa parte da juventude, do trabalho, para a gente discutir em outro momento, né? Talvez nas próximas palestras, né? Isso venha a ser falado, né? Então, acho que eu deixo para os meus colegas. Perfeito. E o Guilherme não voltou? Ainda não voltou. Ele caiu e não voltou. Infelizmente. Que essa pergunta das juventudes e do contexto neoliberal, acredito que seria mais voltada para ele. É uma pena que ele não possa ter voltado. Não sei se a professora Marilene quer comentar algo. Porque, na verdade, penso que a gente, quando projetava este nosso seminário, a Patrícia introduzia isso na fala, né? Nós refletíamos muito os desafios que estão postos, né? E a partir do nosso lugar enquanto observatórios, porque, querendo ou não, entre as ferramentas constituídas para fortalecer, para fazer acontecer a democracia e fortalecer a democracia, foram constituídos os observatórios também, né? Vez por outra, eu me pego pensando que talvez a gente não cumpriu bem o nosso papel, né? À medida em que a democracia, né, a gente testemunha enquanto cidadãos e cidadãs aí, que ela está realmente em crise, né? E não é só pela perspectiva política, como vocês enfatizaram, é também pela dimensão econômica, social, cultural, né? E de fato, patamares importantes não foram alcançados, né? Fico pensando que, se temos um tema para casa importante, nós como observatórios, a gente repensar o nosso lugar, né? Os nossos espaços, os nossos processos de trabalho, de organização, de investigação, né? Eu penso que, à medida em que a gente trabalha, nós, os observatórios, trabalhamos com pesquisa, né? E que é a sementeira das ciências, né? E as ciências alimentadoras dos processos investigativos, fico pensando se não teríamos que vislumbrar algumas estratégias para podermos refundar os nossos processos de organizações, né? Estamos em tempo de planejamento, né? Entrando em novembro, dezembro, nós constituímos há 10 anos o Seminário de Observatórios e, consequentemente, a rede, para podermos nos ajudar nesse olhar ampliado e podermos ter uma atuação mais articulada. Eu penso que essa articulação, que é temática, que é territorial, né? Que institucional, porque nós estamos em diferentes espaços governamentais, da sociedade civil, das universidades. Eu penso que a gente tem a gente somos sementeiras, né? Importantes para poder revirar essa terra e repensarmos. Estou falando com uma trabalhadora, pesquisadora do campo da terra, né? E isso é bem legal. Eu sou urbana, não sei muito fazer isso, tenho aprendido, porque eu acho que a gente tem que reaprender isso também. Mas eu penso
que nós estamos desafiados ao longo desses 3 dias, né, e penso que o Guilherme e a Patrícia nos apontam, indicam importantes estratégias de a gente poder se repensar, né. Eu penso que não vai dar para a gente ser do mesmo jeito, eu penso que também nós temos que nos revigorar. Eu não sei se tu, Patrícia, né, o Observa Campus, que também está às vésperas de um evento importante, né, de articulação, enfim, como é que, e eu acho que vocês têm a centralidade da questão ambiental, que transpassa, né, as diferentes dimensões da vida. Como é que tu vislumbra isso? Como é que vocês têm pensado, então, esse novo tempo, né? Patrícia, teu microfone está no mudo. Agora sim. Olá, deu? Sabe, Marilene, que nós aqui no grupo de pesquisa, nós temos um projeto maior, assim, que estamos pesquisando já indo para o 4º ano, que é na área ambiental, que tem a ver com unidades de conservação, que é entender todos os meandros de um parque natural municipal aqui. E os primeiros anos a gente fez muito um papel de incentivar a composição de um conselho consultivo aqui, porque não existia, então fomentar esses espaços de participação. No 2º ano nós mapeamos os conflitos existentes no parque, no entorno do parque. E agora, no 3º e 4º ano, nós estamos pesquisando o que a gente vem chamando de a face humana do parque, né? As pessoas que compõem o parque, as memórias que compõem o parque, quem são, né? De quem são essas memórias, como é que o parque se constitui a partir dessas memórias, né? E nós estávamos planejando fazer toda uma etapa de entrevistas, de idas a campo, nas comunidades do entorno, que são, uma das comunidades é uma ocupação, que agora vai ser regularizada em função de todo o diálogo que tivemos aí, junto ao poder público, junto à comunidade, né, um pouco fazendo esse papel de mediação, né. E nesse ano nós íamos, né, o que a gente vinha chamando de fazer uma imersão nessas comunidades para entender as políticas públicas que chegam até ela ou que não chega, né? Por que não chega? Essas memórias que eu falava para ti. E nós tivemos que realmente nos adaptar a tudo isso. Não podíamos fazer entrevistas, não podíamos ir para a comunidade, e replanejamos toda a pesquisa. E agora, recentemente, há 2 semanas atrás, foi a primeira vez, então, desde que iríamos ir em fevereiro, março, né, e acabamos não conseguindo e tivemos que, então, readaptar essa pesquisa. O que a gente fez? Todo mundo, então, vai pesquisar dados secundários. Por isso que eu digo, né, que a importância de se ter o dado, né, dele estar divulgado, publicizado, compartilhado, né, e aí a gente começou a buscar toda essa história, digamos assim, do lugar através desses dados, que são poucos ainda, porque são comunidades, uma ocupação invisibilizada, né, não existe dados sobre a ocupação, né, o município não pode ter, né, incentivar, por exemplo, o saneamento na vila, né, então a gente não tem dados de saneamento, nem de saúde, porque não pode ter um posto numa ocupação. Então a gente, né, teve que se readaptar a isso. E é um pouco o que o Observa vem tentando fazer, né, em relação à pesquisa e também a essa mostra, né, que tu citaste aí, que a gente está prestes a iniciar, dia 5 de novembro, né, a gente tem um mês inteiro, de 5 de novembro a 6 de dezembro, com a 3ª mostra Observa Campus, onde a gente
vai ter conferências também conferência de abertura, de encerramento, lives, né, com temáticas diferentes que compõem aí todo o escopo do Observa, né, falando de política, ambiente e educação. E vamos ter também alguns espaços culturais e temos então a mostra de trabalhos, né, as submissões de trabalhos foi até sexta passada, e nós tivemos que readaptar essa mostra, ela era totalmente presencial. Tivemos que, então, fazer todo o evento virtual. Como se faz isso, né? Muitos encontros, muitas reuniões, muitos links, né, de reunião, mas tivemos que nos adaptar. Então, o Observa, de certa forma, está tendo que se ressignificar, né, nesse ano aí, como me parece em todos os setores, né, e os meandros da política também, meio que se adaptando, né. Alguns, né, de certa forma, não levando muito a sério, né, como o Ricardo Salles lá na fala dele, né. Mas aqui o Observa se ressignificou nesse ano, né. Chegou algumas outras perguntas, eu acho que a gente pode comentar essas e a Patrícia se sentir à vontade para responder, e a gente pode se encaminhar para o encerramento. A gente tem duas perguntas, assim. A Annelise pergunta assim: em cidades pequenas, produzir dados sobre territórios, população e meio ambiente é um grande desafio. Como podemos melhorar esse cenário? E o Er Martins comenta o seguinte: prospectar dados tem custos e intencionalidades, que têm reflexos políticos e econômicos em um ambiente de crise sanitária. Esses dois aspectos ficam bastante relativizados. Hoje, em meio à busca frenética por dados para análise do contexto da crise, como a ciência e a transparência se colocam diante da confusão engendrada por interesses que estimulam a confusão de informações, inclusive com avalanche de fake news, em um ambiente de disputas políticas e partidárias e ideológicas. Então, essas últimas perguntas. A gente recebeu mais uma. Eu acho que tem a ver com o que tu vai responder, daí a gente pode finalizar. Como verificar dados do Covid sem censo realizado recentemente? Como avançar nos ODS sem dados atuais? João, era um pouco aquilo que eu vinha comentando, né, dos dados aqui, né, dessa coleta de dados, por exemplo, nessa pesquisa que a gente está fazendo aqui em São Francisco de Paula, ao entorno dessa unidade de conservação. O quanto nós estamos ainda correndo atrás desses dados, como eu te falava, né, quando uma vila, né, que é uma ocupação, ela é totalmente invisibilizada, porque não existem dados sobre uma vila onde tem mais de 1.000 pessoas morando, né, ou seja, essas 1.000 pessoas são invisibilizadas, não existem, né, e a gente foi tentar mapear também, né, os serviços básicos daquela comunidade, que também não existem, todos os serviços básicos, essa comunidade tem que ir na vila do lado, né, a vila ao lado. Lá vai ter, então, um posto de saúde, vai ter a escola, vão ter as igrejas, né, mas essa comunidade, ela é invisibilizada. E a dificuldade que nós tivemos, então, para encontrar esses dados, e a gente está entendendo que talvez os dados sobre essa comunidade, sobre essa ocupação, quem vai gerar é a gente. Então, a importância desse trabalho próximo, né, à comunidade, a gente também fez questão de procurar os líderes dessas comunidades, que entendem muito, né, do processo todo de ocupação que aconteceu ali. Recentemente, a polícia retirou algumas famílias de lá, eles, então,
fizeram essa mediação, né, tipo assim, para que não tivesse violência, essas coisas todas, né. Então a gente se deu conta que, bom, numa ocupação, os dados eles não são oficiais, o que se tem de dados pode não estar correto, né, e a gente está entendendo então que esse tem sido o nosso trabalho, de talvez gerar esse tipo de dado, né. E claro, ele tem custo, tem, né, tanto que as tomadas de decisão, principalmente do poder público, são baseadas no custo, né, total em custo, né, se faz ou não se faz, né. Recentemente chegou uma demanda para a universidade de realizar um mapeamento de nascentes de água aqui, né, se precisa de dinheiro, né, se precisa de dinheiro para todo o geoprocessamento, né, ou algumas idas a campo, e o poder público não entende que isso, assim, tem que ser feito, que gera custo sim, né? Claro, a universidade pode fazer, mas o poder público tem que, de certa forma, bancar. Então, sim, né, esses dados têm custo, né, e são altos, nesse caso aí das nascentes, né. No nosso caso, não, né, a gente vem pesquisando, fazendo tudo muito local, né, os pesquisadores são daqui, os bolsistas são daqui, nós, de certa forma, não temos custos, fazemos as entrevistas, estamos na nossa estação de pesquisa, próxima do lugar, né, então, nesse caso, nós estamos fazendo os nossos próprios dados sem grandes custos, né, mas eu sei que para o poder público essa é o ponto da tomada de decisão, né, para que uma política ocorra ou não. O professor Guilherme, eu acho que ele conseguiu retornar. Que bom. Eu não sei se ele conseguiu acessar a sala. Seria importante se ele conseguisse dar um... Ele não entrou aqui na sala. Ele não entrou aqui. Vamos ver. Eu vou retomar aqui algumas questões da programação do 10º seminário, e uma delas é para que a gente não, para quem está nos assistindo aqui pela plataforma Teams, não esqueça de responder o questionário que está aqui no chat, onde é encaminhadas perguntas, para registrar a sua presença e confirmar, então, o certificado para receber. Então, é preciso confirmar por ali, então, a presença. E uma outra questão também é que todas as palestras e os eventos do 10º seminário vão estar disponíveis no canal do IHU, tá? No IHU Comunica no YouTube. E também, retomando agora, terminando às 11h30, próximo disso, esse painel pela manhã que começou a abertura do 10º seminário, retorna a partir das 2h, trazendo algumas experiências de monitoramento e controle de dados e informações, tá? E daí, então, amanhã a gente retorna pela manhã, no dia 27, então, terça-feira, com mais experiências. Daí a gente vai focar em políticas de dados abertos, tá? E daí, na terça-feira à tarde, no mesmo horário, às 2h, a gente vai ter apresentações de trabalho que foram enviados para serem apresentados no 10º seminário. E no último dia, no dia 28, que então é o painel de encerramento do 10º seminário, a gente vai tratar sobre os desafios e perspectivas da ciência aberta, transparência e a democracia no Brasil. Então, a gente vai aprofundar um pouco no último painel os pontos levantados nesse primeiro debate. Então, com outros palestrantes, então, a gente vai conseguindo avançar. O professor Guilherme, infelizmente, não vai conseguir entrar de novo para conseguir dialogar com a gente com as questões. A gente, de toda forma, agradece muito a participação, as contribuições dele. Para quem tem interesse em conhecer mais ele ou ver um pouco mais do que ele pensa, eu recomendo que o pessoal acesse o site do IHU e procure as entrevistas dele que estão disponíveis lá no site, que ele já concedeu várias entrevistas. Então, como a gente não tem mais nenhuma pergunta, a gente pode ir encerrando, então, esse painel.
E então, lembrando que às 2 horas, então, a gente retorna, e fica, então, o convite para quem não conseguiu acessar ou não conseguiu acompanhar até o fim a palestra, que esse conteúdo vai estar disponível no canal do IHU, e também não esqueçam de entrar lá, compartilhar, curtir os conteúdos do IHU nas redes sociais, e acompanhar o site e assinar a newsletter e todos os conteúdos que estão lá disponíveis. Então, eu agradeço mais uma vez a professora Patrícia, ao professor Guilherme, por estarem nessa manhã aqui com a gente, e muito obrigado a todos que ficaram aqui e acompanharam e participaram desse painel. E aguardamos todos e todas às 2 horas. Um abraço e um bom almoço a todos. Tchau. Tchau.